Começou a maior festa de xadrez do planeta Terra. Após 2 anos de muita ansiedade, finalmente podemos desfrutar das melhores partidas dessa grande festa. E na estreia dessa Olimpíada, Moçambique teve pela frente a seleção da Dinamarca e no final da análise de uma das partidas desse confronto, trarei os outros resultados dos nossos xadrezistas. Fique ligado e volto já. Na estreia do campeonato, o estreante João Farisi, campeão de juniores de Moçambique, com um rating de 1851, teve pela frente Jens Albert Ramsdahl, um mestre FIDE de 2328 pontos de rating. Portanto, uma diferença absurda. E neste confronto impróprio para cardíacos, João Farisi testou a sua inglesinha e o dinamarquês não se impressionou, colocou a defesa índia e ambos seguem colocando as peças para jogar até o momento em que Jens decide atacar o centro, ao que Farisi vai para a variante do gambito. Jens não aceitou o gambito, seguiu atacando o centro, ao que Farisi agora defende o peão do gambito. A6, B3 e vieram as primeiras trocas. C por D4, E por D4, bispo B4 crava o cavalo, bispo D2 descrava o cavalo. Era uma pausa para mais uma troca. D por C4, B por C4. A partida segue em total equilíbrio. Nesse momento, Jens faz o roque, Farisi desenvolve a dama, questionando este bispo que decide manter na diagonal. Bispo D3, Farisi prepara o seu roque, mas que levou alguns lances para acontecer. E5 ataca o centro, cavalo E4 propõe uma série de troca de peças, trocaram os cavalos em E4, os bispos em D2 e no final da variante cai o peão central e João Farisi está com um peão de desvantagem. Além de ter um peão isolado, que é uma debilidade, mas vamos ver como segura a sequência deste confronto. João defende a torre, colocando-a na cara da dama, mas no momento sem qualquer ameaça, e o Jens segue trazendo as peças para jogar. E só agora Farisi faz o roque. Cavalo F6 ataca o bispo, João defende com a torre de F. E agora, com o bispo defendido, o Jens tira a dama da cara da torre. Bispo D5, além de estar em um posto avançado, isto é, onde não pode jamais ser expulso por um peão, ataca o peão de E, além de ameaçar um descoberto, ganhando a dama. No momento, Jens defende com ataque na torre, então a torre vai para C1. Bom, aqui não dava para ganhar o peão, porque perdia a torre na mesma, não dando tempo do descoberto, porque no final da variante, embora ganhe a dama, este bispo tomou a torre ainda com ataque na dama. Portanto, seria um erro fazer o lance torre por E5. Então João fez o melhor lance, defendeu a torre, mantendo a ameaça no peão, e Jens traz a torre de A para jogar. Aqui Farisi tinha a chance de recuperar o peão, mas fez o dama G3, que seguiu ao dama C7, defendendo ambos os peões. E o Farisi manobra este cavalo para E3, que agora ataca o bispo, que recua para a casa de origem. Farisi coloca a dama na coluna H, no momento sem qualquer ameaça iminente, e o Jens traz a dama na mesma diagonal, ao que Farisi sai da diagonal. E isto permite ao Jens de ganhar um tempo na dama, visando colocar este cavalo em um posto avançado, que um dia pode ser expulso, porém ao custo de expor um pouco mais o rei. Seguiu torre de CD1, disputando a única coluna aberta até o momento.
B6, o Jens tenta criar algum peão passado e o Farice faz o bispo C6, propondo a troca de torres que foi aceite. Mais uma proposta de troca, mas dessa vez foi recusada. Porém, não evita a troca dos cavalos e no final da variante, João Farice tem um peão passado. Embora o oponente tenha 2 peões contra um nesta ala da dama, a diferença é que ele ainda vai ter que criar o peão passado, enquanto o João Farice já tem. Além disso, este peão funciona como um grande suporte ao bispo nesta casa bastante boa, que limita bastante a mobilidade da torre do oponente, ao contrário da sua torre, que está muito mais móvel. Dama D6, um lance que ameaça um possível golpe. Quando a dama deixar de defender esta torre, o Jens estará ganhando um bispo inteirinho, uma vez que este peão estaria cravado. Então, João Farice não quis pagar para ver, tirou logo a torre desta coluna, colocando seu bispo em segurança. E agora, com opções de mobilidade bastante limitadas, o bispo não joga, a torre tem pouca mobilidade, então o Jens decide abrir o rei, o que deu ao Farice ideias de explorar essa exposição do rei, uma vez que geralmente este lance G6 é feito quando tem o bispo do fianqueto. Começa com dama G3, que ataca o peão B5, defendendo o peão, e a seguir veio o H4, visando abrir linhas. Rei G7 já se previne de futura invasão da dama, então, já que a dama não pode ir para H, vai para B, em uma posição que denota a grande atividade de peças. Vejam como as peças do João Farice estão ativas no ataque, ao contrário das peças do oponente, que estão todas na defesa, além da baixa mobilidade. O Jens, para evitar o H5, faz ele mesmo o H5 e assim limita o avanço deste peão. Agora seguem lances de torre. Torre E1, torre E8, a torre não está caindo porque o bispo está cravado, então F4, se aproveitando do peão cravado, F6 reforça a defesa do peão, porém ao custo de uma exposição do rei. Aqui Farice faz o dama E3, cheque, saindo do tema da cravada e assim atacando a torre, porém o Jens cobre o cheque com a mesma torre atacada, que por sua vez contra-ataca a dama, e o Farice não defendeu a dama. Ele foi para o melhor lance da posição, F por E5, propondo uma troca de damas, porque se toma a dama, também cai a dama com juros, uma vez que teria esses 2 peões passados, apesar de serem dobrados. Então o Jens foi para o melhor lance também, trocaram os peões. Agora de verdade a dama está caindo, então Farice defende a dama. E agora o Jens coloca o bispo em uma posição melhor. E aqui ensaiaram uma repetição que seria ótimo para Farice, considerando o nível do oponente. Porém, o mestre dinamarquês rejeitou o empate. Seguiu dama F2, dobrando nesta coluna aberta e ameaçando uma invasão terrível que não dá para evitar. A dama está na 8ª fileira. João Farice não se intimida, está jogando com o mestre de igual para igual. Bispo F5 corta o contato da dama com a torre. Bispo E2, Farice melhora a colocação do seu bispo. Dama B6 cheque, rei H1. Torre G7 defende a torre atacada. Agora João Farice coloca calafrios no tabuleiro com o avanço deste peão passado. Dama D4 defende o avanço do peão, além de ameaçar este peão de H.
Então, dama F6 defende o peão. Dama G4, após ficar vários lances com sua dama na defesa, agora o dinamarquês cresceu as unhas e já está no ataque. Bispo F7, visando tirar a torre do controle do peão passado, com temas que incluem o sacrifício de torre, visando avançar o peão passado. Então, bispo E4 já sai dos temas de sacrifício. Porém, após o torre F2, o dinamarquês comete esta gafe, que na verdade está propondo uma troca de peças inocente. Porém, João Farice não tirou proveito desta gafe e assim a partida continua equilibrada. Aqui o ponto é o seguinte: o objetivo do dinamarquês era esta troca de bispos, porém depois da troca não dá mais para evitar a promoção deste peão passado. A torre está chegando para dominar esta sétima fileira e um lance como dama B7 já leva o sacrifício de dama. Após a tomada vai chegar este torre C7 e a partida está perdida. Portanto, era uma bela continuação que João Farice não calculou e acabou rejeitando a troca de bispos, que o daria uma grande vantagem. E segue o jogo. Bispo E6 dobrando com a dama na diagonal, e aqui João Farice decide abrir mão do peão de H, trocando com o peão de E, e agora o bispo está caindo. A melhor defesa era o bispo F5, porém o dinamarquês cometeu este erro defendendo com a dama. É este erro que o João Farice vai acabar punindo e este bispo vai acabar caindo. Não foi agora, antes fez o torre F8, mas depois do H4, aí sim João Farice ganhou o bispo com este lance e não tem como defender este bispo. Mesmo após este cheque, a dama não consegue defender o seu bispo. Um lance como dama D5 também perde, porque aqui trocam as damas e agora como evitar a promoção deste peão? Vai ter que entregar a torre, mas aí é o mesmo que abandonar a partida. Portanto, uma belíssima visão de João Farice, que simplesmente ganhou uma peça inteira. Então, após o cheque, ao invés de entrar na variante que vimos, o Jens ainda tentou algum esperneio, mas agora o que estava ruim ficou pior e o bispo vai acabar caindo forçado. Aqui o Jens não abandonou, tentou ainda mais um esperneio, atacou a torre, mas João Farice defende tudo com classe, ainda com ganho de tempo no rei. E aqui o peão está a uma casa da promoção e não existe maneira alguma de defender a não ser um sacrifício de torre, o que seria sinônimo de abandono. Então, nesta posição, após uma partida intensa de 60 lances, Jens Ramsdijk, da Dinamarca, abandonou a partida. Histórico. Em sua primeira Olimpíada da história, João Farice, o campeão moçambicano de juniores, alcança um feito deveras marcante, vencendo um mestre de 2.300 mais. É um feito para comemorar, é festa para Moçambique, independente dos próximos resultados. João Farice já fez a sua Olimpíada. Vão aqui
os meus grandiosos e respeitosos parabéns. Antes dos resultados da ronda inaugural, vamos ver a precisão dessa partida. 90% de precisão para João Farisi. Como se diz, ganhou de lavada. Jens Ramsdijk fez apenas 83. Uma partida que foi definida pelos 4 erros do dinamarquês contra apenas um do moçambicano. Sendo um dos erros aquela troca aparentemente inocente de bispos que João Farisi não se aproveitou. Mas o erro que definiu a partida foi o dama G4, visando defender o bispo com a dama, quando a melhor defesa seria trazer o bispo para F5 e assim mantendo o equilíbrio que a partida proporcionava até aquele momento. Vamos ver então os resultados dos nossos xadrezistas nesta rodada inaugural. O ponto do Farisi foi o único da equipa. Moçambique acabou perdendo no confronto com a Dinamarca por 3-1. Já Angola entrou com pé direito, fazendo 4-0 sobre as Ilhas Virgínia Britânicas. São Tomé e Príncipe perdeu por 4-0 para a Colômbia, o mesmo resultado com que Cabo Verde perdeu para a Romênia. Em femininos, Moçambique perdeu de 4-0 para a Hungria B, enquanto Angola venceu o Djibouti pelo mesmo resultado, 4-0, tal como foi São Tomé e Príncipe, que perdeu para a Venezuela. Cabo Verde estreia hoje na segunda rodada e irá enfrentar a equipa de Andorra, com a Devânia no tabuleiro 1, Daisy no segundo, Jacira no terceiro e a Kiane no quarto tabuleiro. Já Moçambique tem pela frente a seleção do Chad, São Tomé e Príncipe enfrenta o Suriname e Angola enfrenta o Uzbequistão. Em masculinos, Angola tem pela frente a Suíça, Moçambique enfrenta Antigua e Barbuda, Cabo Verde enfrenta o Togo e São Tomé e Príncipe tem pela frente o Panamá. Continuamos na torcida. Este foi o vídeo para hoje. Seguimos acompanhando as incidências deste evento, que é a maior festa de xadrez do planeta. Se inscreva e divulgue o canal e volto com mais atualizações deste grande evento. Até o próximo vídeo.